pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla... Nossa, esse é o nome, complicado. Vamos lá, de novo. Você é. Olá, pessoal, tudo bem? Calma, nem falou lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara Lambert e estamos começando mais uma Histórias que Impactam. E hoje eu debati muito internamente se eu devia ou não falar sobre isso, se eu devia ou não entrar nesse assunto, mas é inegável o quanto essa série de livros impactou pra mim, série de livros, série de filmes, e o quanto ela teve uma presença muito grande na minha vida, então ela de certa forma trouxe um impacto muito positivo pra mim. Mas eu vou falar o porquê essa série de livros e filmes tem uma certa manchinha agora pra mim, que eu não consigo vê-la da mesma forma e tal. Tá, você já leu o título, então provavelmente você já sabe, não tem porque eu ficar enrolando aqui, mas eu estou falando da série do Harry Potter. E assim, pra quem me conhece, sabe que eu tenho uma história muito, assim, de ser muito fã, assim, de obsessão quase com Harry Potter. Eu ia nos eventos, eu me fantasiava, fazia cosplay, eu tinha coleção tenho ainda coleção de várias edições dos livros, várias varinhas, tudo. Eu sempre gostei muito e era uma série que eu gostava muito, tanto de ler, de assistir os filmes, já perdi as contas de quantas vezes eu já vi os filmes, quantas vezes eu já li os livros. E aí eu vou primeiro, antes de entrar nas polêmicas, do porquê eu acho que essa série tá perdendo um pouco a relevância dela, do porquê eu acho que o que foi Harry Potter tá sendo estragado por conta da J.K. Rowling, que é a autora. Mas antes de entrar nisso, eu vou falar o porquê Harry Potter impactou pra mim. O porquê Harry Potter foi algo que me ajudou em momentos que eu precisava daquela série, daqueles personagens ali comigo. Bom, eu acho que é difícil alguém não saber quem é Harry Potter, qual que é a história de Harry Potter, mas de uma forma geral ali, ele é um menino que ele vai descobrir que ele tem poderes, um mundo mágico e tal, que existem profecias sobre ele e tal, e que ele, na verdade, os pais deles morreram pra tentar salvar a vida dele por conta de um vilão e tal, o Voldemort e tal. Não vou explicar muito, porque acho que Harry Potter, assim, é difícil você ter vivido muito tempo da sua vida e não ter tido contato com Harry Potter em algum momento da sua vida. Porque os filmes foram muito famosos. Todo mundo sabe, qual a sua casa, né? Aquelas perguntas bestas, que Harry Potter tá ali no imaginário cultural nosso, né? Ele se tornou uma série com essa relevância, com esse poder. Mas, pra mim, Harry Potter sempre representou a questão da amizade, a questão do amor, a questão de como você consegue não estar sozinho, ou você vai conseguir superar todos os seus problemas, todos os seus desafios, todos os obstáculos que você vai ter na sua vida, você consegue superar isso a partir da amizade, a partir da lealdade e a partir do amor mesmo. Porque a gente sabe que o que salvou o Harry, de fato, do Voldemort foi o amor que a mãe dele tinha por ele. Essa é a grande lição de Harry Potter, que é o amor como sendo a grande salvação, ou o grande protetor e tal. E as diferentes formas de amor, que seria dentro das amizades, a relação que eles tinham com o pai dele, com a mãe e tal, que salvaram ele, enfim. O próprio Sirius, essa figura que o Sirius traz pra ele desse amor e tal, enfim. Esse é o sentido de Harry Potter pra mim. E pra mim sempre foi muito importante, porque todo mundo sabe que às vezes essa fase de escola, essa fase de adolescência pra adolescência, nem sempre é tão fácil. E eu tinha nesses personagens, eu tinha nessa história, aquele conforto de tipo, nossa, eu tô tendo um dia difícil, mas eu posso ir lá e assistir Harry Potter e eu sei que Hogwarts vai estar de braços abertos pra me receber, sabe? Então, eu tinha muito essa identidade com os personagens, essa identidade de saber que... Porque mesmo o Harry Potter, dentro dos livros, é bem diferente os livros dos filmes, assim, em muitos aspectos. Principalmente a personalidade do Harry, eu acho que foi o que mais mudou em relação aos filmes com os livros. E no livro, o Harry é até um pouco mais reativo, sabe? Ele não aceita bem as coisas, ele não tem um passado muito bem resolvido. Então ele costuma ser uma pessoa um pouco reativa, né? Que no filme ele não é, ele é uma pessoa um pouco bem mais calma, que quase não tem surtos e ataques de raiva ou de ficar bravo e tal. No livro ele é um pouco mais revoltado, assim, meio rebelde, vamos dizer assim. Mas é a ideia de que você, com os seus amigos, com aquela ideia, você vai conseguir o que você quiser. Claro, ele teve que passar por várias provas e desafios. E a gente sabe que é aquela piada, mas o Harry estaria morto no primeiro filme, no primeiro livro, se não fosse pela Hermione e tal. E essa questão de como eles complementam, né? Você não precisa ser uma pessoa perfeita. Você consegue atingir essa
perfeição, não no sentido idealizado da perfeição, mas no sentido de completude com as pessoas que estão ao seu redor. Não que você seja uma pessoa vazia, ou que você seja uma pessoa que não é completa por inteiro, mas no sentido de que você consegue, a partir dessas amizades, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Aí a gente entra na questão da polêmica, que o que foi? A Harry Potter sempre foi algo incrível. Todo mundo falava que Harry Potter seria uma história que nunca ia acabar, que teria um legado eterno e tal. Só que eu não acredito que isso vai acontecer mais. E isso é totalmente culpa da J.K. Rowling. As decisões que ela teve, inclusive até o lançamento da Criança Amaldiçoada, tipo, o que é aquilo? Aquele livro é horrível. Ele não faz sentido nem com a história original, não faz o menor sentido. Não sei como aquilo foi publicado, como deixaram aquilo publicar, né? Mas o que mais pega aqui é porque se a história dela fala tanto sobre amor, fala sempre tanto você aceitar as pessoas, você lutar pelas pessoas, pelo bem e tal, como que a J.K. Rowling pode ter falas tão agressivas e falas tão contra a questão do respeito ao próximo, né? Pra quem não tá acompanhando, a J.K. Rowling ela é extremamente contra as pessoas trans, então ela deixa completamente claro, e ela fala isso o tempo todo, que ela não aceita que existam pessoas trans, que isso é errado. E é claro que ela tá errada, né? As coisas não são bem assim. E ela tem uma visão muito conservadora. Isso que é complicado, porque muitas pessoas cresceram lendo os livros dela, assistindo os filmes, e elas tinham o Harry Potter como um lugar seguro, como um lugar que se sentiam os personagens, como se sentiam acolhidos, eles tinham esse apego emocional com a série e com os livros e tal. E aí vem a J.K. Rowling e começa a negar a existência dessas pessoas, e ela é muito agressiva na fala dela, ela não... Eu sempre admirei ela. Quando eu era muito fã dos filmes, dos livros, eu admirava a história dela, eu falava, nossa, ela batalhou muito, ela lutou muito pra conseguir publicar o livro dela, pra escrever. A história dela é bonita, mas ela tá manchando tudo isso, porque ela não aceita o direito do outro de ser quem ele quer ser. Então, é muito complicado. É assim, hoje eu tenho uma memória amarga com Harry Potter, porque ao mesmo tempo que eu gosto tanto, eu sinto tanto amor e é uma lembrança tão boa, às vezes, com Harry Potter. Mas quando eu penso nesse outro lado, fica aquele gostinho amargo na boca, sabe? E aí, hoje eu não tenho vontade mais de comprar mais nenhum livro que ela lançar. Eu não tenho vontade de apoiar ela em nenhum outro projeto, assim. Não vou, não tem como. E aí, a notícia que saiu umas semanas atrás foi de que ela tava falando que ela não perdoaria mais os atores de Harry Potter, como a Emma Watson, Daniel Radcliffe, porque eles apoiavam as pessoas trans e que ela não quer mais eles nenhum projeto relacionado a Harry Potter. E, gente, pra mim, o Harry Potter vai ser o Daniel Radcliffe, a Hermione vai ser sempre a Emma Watson, porque é negar... Sabe, todos esses anos de história, todas essas memórias que a gente tem com essa série que tem muitas mensagens boas. É uma história divertida, é uma história legal, tem momentos de profundidade, tem aventura, tem tudo que uma série de fantasia jovem precisa ter, sabe? A construção de universo é muito boa, você vê ali, você se sente na atmosfera, sabe? É um livro que consegue te colocar dentro daquela atmosfera e tal. Mas a J.K. Rowling tá acabando com esse legado. E é o que me machuca muito, porque... a gente não pode negar que tudo aquilo saiu da cabeça dela, tudo isso foi ela que criou. E não que seja de hoje essas alegações que a J.K. Rowling tem algumas questões um pouco polêmicas, porque, bom, vamos só falar da Cho Chang e da Parvati Patil, né? Já são pequenos indicativos que ela não tinha muita consciência da questão racial, ou qualquer outra consciência de classe que ela tinha ali, ela não tinha, né? A gente já sabe que a J.K. Rowling... Enfim, mas eu acho que o que eu trago também é a decepção que eu tive e como a gente às vezes coloca e idealiza nessas pessoas, nas celebridades, uma coisa que no fundo elas não são, né? Pelo menos a J.K. Rowling, no caso, a gente sabe quem ela é hoje, né? A gente tem ali nítido, tá na cara quem ela é, mas quantas pessoas, celebridades, a gente idealiza, cria histórias, cria toda essa romantização em cima dessas pessoas e no fundo elas não são exatamente quem elas são.
Então, eu queria deixar aqui mais o que eu tenho, essa nostalgia, essas memórias que eu tenho com Harry Potter, o quanto é uma série que eu acho que para crianças é incrível quantas pessoas começaram a ler por conta de Harry Potter. Isso não dá para negar, o quanto essa série de livros ela influenciou as pessoas a entrarem no universo da literatura, a fazer amizades, porque você ia em eventos de Harry Potter, você se sentia como se você tivesse uma família ali, porque todo mundo conhecia, todo mundo gostava de falar dos mesmos assuntos, você se sentia pertencente a algo. E o fato dela estar excluindo pessoas como se elas fossem não existentes na sociedade, ou como se a existência delas fosse um problema, ela tá negando tudo aquilo que Harry Potter era. Então, é muito complexa. Eu acho que é uma situação extremamente complexa. Eu não vejo o futuro bom pra Harry Potter do jeito que tinha antes. Porque todo mundo fala assim, Harry Potter vai ser uma dessas séries que vai ser eternas, né? Porque até das grandes séries que tinha naquele período, poucas sobreviveram, ou poucas ainda têm a fama que tinha na época. Por exemplo, eu só vou falar aqui de Divergente. Divergente não é a mesma quantidade de gente que conhece. Divergente vai conhecer Harry Potter. Harry Potter muita gente conhece e Divergente ficou esquecido. Mas são séries que fizeram sucesso no mesmo aquele período lá e tal. Mas eu não vejo Harry Potter tendo essa vida longa. Claro que assim, a gente sabe que Harry Potter lucra muito ainda. Vai ter o lançamento da série. Não sei como eu me sinto em relação a isso ainda. Mas lucra. Essa é a questão. Pra J.K. Rowling, lucra e ela não tá sendo afetada pelas falas que ela tem. Ela não tá sendo afetada por todo o mal que ela tá causando ali. Eu sei que não foi um episódio muito feliz, assim. Quando eu me imaginava falando de Harry Potter, realmente seria uma coisa muito mais animada, muito mais... com uma memória muito melhor, sabe? Mas, de fato, esse amargo da J.K. Rowling fica, não tem como não pensar em Harry Potter e não associar com a pessoa que escreveu tudo isso, a pessoa que fez com que tudo isso nascesse, né? Então, é uma questão muito complexa, mas eu acho que seria legal a gente discutir aqui, porque entra muito também naquela questão de você separa o autor da obra ou você não pode nunca separar os dois. Eu acho que existem casos e casos, existem níveis de separação de autor e obra, mas eu acho que seria legal a gente conversar sobre isso aqui, porque nesse caso eu não consigo separar, a minha memória está triste, minha memória está ficando manchada por conta dessas falas, até porque no momento, né, o que tá acontecendo e tal. Mas vamos conversar sobre isso, se vocês acham que a gente tem que separar um autor da obra, se vocês acham que o que eu tô falando não tem que afetar a minha memória com Harry Potter, enfim. Mas esse foi o nosso episódio de hoje dos Histórias que Impactam. Eu espero que vocês também vejam os nossos quadros aqui, os diálogos que impactam, reflexões que impactam e, é claro, os lugares que impactam. Quem sabe a gente não faça um lugares que impactam em Londres e vá para vários lugares em que foram gravados filmes, também, Escócia, quem sabe, né? Eu sempre tive um sonho quando eu era criança. Eu falava que eu ia viajar e conhecer todos os pontos turísticos relacionados aos filmes de Harry Potter. Quem sabe, ainda é uma possibilidade, né? Mas vamos ver, vamos ver. E aí, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até daqui 15 dias, vejo vocês. Não se esqueçam de deixar os comentários aqui pra gente conversar mais. O like, se inscrever aqui no nosso canal. E, claro, até o próximo episódio. Tchau!